Bom dia, pessoal. Sou eu aqui de novo. A gente vai trabalhar um pouco sobre dois conceitos importantes, né, para a gente pensar novamente em metodologia, pensando que todas essas questões que a gente foi apresentando até agora, né, concepções alternativas, alfabetização científica, visão de ciência, questão da gestão de classe, gestão de conteúdos, elas muitas vezes podem ser muito mais ligadas a uma didática geral. Mas é importante a gente contextualizar ela dentro da metodologia do ensino de física, já que, a princípio, todas as metodologias que nós podemos vir a trabalhar, elas vão ter relação com algum tipo de gestão de conteúdo, algum tipo de gestão de classe, algum tipo de gestão de conhecimentos anteriores dos alunos, aos objetivos do ensino de física, né, do ensino de ciência da natureza de forma geral, passa pela visão de ciência, né, visão da natureza da ciência, passa por alfabetização científica, né. Então todas essas, essas partes elas têm correlação com as metodologias específicas depois, né, o uso de história e filosofia da ciência, experimentação e assim por diante, né, ensino por investigação, tá? Então hoje a gente vai discutir um pouco sobre esses dois conceitos. Eles são construídos dentro de uma perspectiva de trabalhos, né, sobre os professores ditos como eficientes, né, existe um estudo em cima de trabalhos que versam sobre esses professores, né, e a partir desses trabalhos e dessas pesquisas se criam essas categorias, né, do que seria um professor eficiente, que eles trabalham a partir dessas duas perspectivas, né, da gestão da classe e da gestão dos conteúdos. E essas duas questões têm muito a ver com o planejamento das atividades e dos conteúdos que estarão postos nela, né? Então, se a gente for pensar da natureza de um repertório de conhecimentos do professor, né? Ele tem relação com a eficácia do seu trabalho pedagógico, né? Com uma atividade de profissionalização da ação docente e pensando também na formação de professores, né? A inicial e continuada, né? Por isso não há essa distinção nesse momento. Então, esses saberes docentes, né? Eles têm relação com essas. Eles aparecem principalmente nessas questões. Então, vamos falar já da gestão da matéria, né? Então, uma das questões que a gente deve sempre lembrar, né, que ela tem muita relação com os objetivos que a gente almeja alcançar. Então, muitas questões que a gente pode se perguntar, né, muitas vezes quando a gente seleciona conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, é de que forma que aqueles conteúdos se relacionam com os objetivos, né? A gente pode tentar observar isso naqueles 10 competências da educação básica, ou nas 3 da ciência da natureza, e tentar pensar em como esses conteúdos ajudam a tentar atingir aqueles objetivos, né? Então, de novo, né, a gente tem que lembrar que esses conteúdos eles podem sofrer uma transformação, né? Eles sofrerão uma transformação para serem trabalhados em sala de aula. A gente pode chamar isso de transposição didática, né? Mas não necessariamente. Então, é um tipo de transformação que o professor realiza no conteúdo para que ele chegue em sala de aula e tente, né, atingir esses objetivos, né? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com história e filosofia da ciência, é um tipo de transformação que a gente faz com conteúdo de velocidade. Ele, pensando a partir de alguns objetivos, onde trabalhar com história e filosofia da ciência tem mais correlação, né? Outro tipo de transformação que a gente vai fazer com os conteúdos é se a gente for fazer um ensino por investigação, por exemplo. Então, a forma como a gente vai transformar esses conteúdos e como eles vão corresponder com os objetivos, eles vão ser construídos de formas diferentes, né? Apesar dos objetivos a princípio serem os mesmos. Então, tem essas questões que a gente deve pensar a hora que vai implementar
uma estrutura metodológica, né, para se trabalhar com algum conteúdo. Então, algumas questões que se deve pensar, né, nesses planejamentos, né? A especificação dos objetivos, é sempre importante ter eles em mente. A seleção das atividades que vão ser utilizadas, né, para ensinar os alunos, para que eles aprendam. A especificação do procedimento de avaliação, né, que é como que você vai conseguir avaliar se os objetivos estão sendo atingidos pelos alunos. E aqui, quando eu falo objetivos, e a gente pode pensar vários tipos de conteúdos, né? Inclusive esses voltados à visão de ciência e alfabetização científica, e como a interpretação do processo científico tem relação com a vida cotidiana, né? E essas habilidades elas podem ser desenvolvidas na sala de aula a partir de um conjunto de atividades que a gente apresenta. Só que elas só vão fazer parte efetivamente do planejamento se a gente puder avaliá-las também, né? Porque senão funciona quase como um efeito colateral da atividade que a gente está trazendo, né? Por exemplo, um trabalho equipe. Né? Essa nossa atividade ela prevê esse trabalho em equipe e como objetivo tem a relação com essa integração social do aluno naquela equipe. Isso eu tenho que tentar construir um instrumento que consiga avaliar, né, de que forma que eles estão se relacionando, se eles estão se relacionando e qual é o crescimento que eles estão tendo a partir daquela atividade. Caso contrário, se acontecer ou não acontecer a aprendizagem dessas atitudes e desses valores, né, que é dessa relação comunitária, ela vai ser pura coincidência, né? Não seria bem esse termo, mas seria isso. Uma outra questão importante da flexibilidade, né? Apesar de a gente ter esse planejamento, a gente tem que lembrar que ele é flexível, né? Porque muitas das questões que a gente às vezes almeja ou planeja, elas acabam não acontecendo, né? Existem várias questões contingentes que vão acontecendo durante a atividade docente que muitas vezes a gente precisa mudar a rota um pouco do que a gente está fazendo, né? Porque as coisas não estão funcionando ou mesmo o caminho acaba se desenvolvendo para outra direção. E a gente sempre tem que retomar esses objetivos e tentar novamente fazer um replanejamento. Então, o planejamento ter uma certa flexibilidade, ele também é importante. Agora, pensando no específico do planejamento, né? A gente pensar nos objetivos, vai ser basicamente essa relação com os documentos curriculares, né? No caso, a BNCC, diretrizes curriculares estaduais e outros documentos. O conteúdo também da planejamento dos conteúdos de aprendizagem, eles também seguem essa interpretação desses documentos, né? De como o professor vai selecionar esses conteúdos. Eles podem ter relação com as diretrizes curriculares estaduais, mas também tem um nível de autonomia do professor para que ele realize esse planejamento de escolhas e dessas transformações que ele vai ter que fazer sobre esses conteúdos de aprendizagem para que se alcance aqueles objetivos, né? Porque a princípio não há correlação direta entre os objetivos e o conteúdo. Essa correlação ela só é criada a partir dessa transformação que o professor faz e que se mostra em suas atividades, no seu planejamento. Então, a parte do planejamento das atividades, essas três, ali o A, o B e o C, ela forma como se fosse uma tríplice que se correlacionam, né? Os conteúdos e as atividades, onde esses conteúdos, esses objetivos são trabalhados, né? Então, algumas questões que a gente pode passar sobre essas três etapas, né? Aqui são 10 questões para serem pensadas, né? Escolhi três para citar de forma mais específica, para não ficar muito longa a apresentação. Então, por exemplo, dentro dessa estratégia metodológica, tentar incluir um pouco de variedade, de novidade. Por exemplo, uma estratégia que tem essa relação seria o uso de celular para obtenção de dados, de medidas, se for fazer tipo um experimento.
Pode-se levar também alguma revista de divulgação científica que tenha alguma coisa de interesse, né? Ou interessante, né, a princípio. Algo muito novo, por exemplo, estamos falando sobre matéria escura, algo de interesse, né? Que a princípio teria um interesse para a comunidade em geral. Então, e a novidade também, né? Essa questão de utilizar o celular para obtenção de dados. Então, construir dentro dessa estrutura, desse planejamento, o uso desse tipo de instrumento, né? Permitir que os alunos criem algum tipo de produto, né? Então, por exemplo, que a atividade peça com que eles construam, por exemplo, pensando no estudo da velocidade, né? Algum tipo de carrinho com propulsão por elástico, por exemplo, que eles precisam estudar o movimento retilíneo utilizando esse equipamento, ou realizar a construção de um site, por exemplo, que fale sobre a legislação de trânsito e que trabalhe também com as consequências de dirigir em alta velocidade, problemas de aquaplanagem, por exemplo, a criação desse site, né? E um outro enfoque também que a gente pode dar é fornecer ocasiões para que os alunos interajam, né? Então, dentro dessas atividades, a gente pode prever essas atividades em grupo, ou mesmo um espaço aí de resolução de exercício, assim, de ter um tempo para resolução de exercício dentro de sala, onde os alunos podem conversar entre eles sobre a resolução de exercícios. É que eu estou dando exemplo só para fugir um pouco do trabalho em grupo, né? Então, os alunos que terminaram primeiro podem ajudar os outros, e o professor pode pedir para o aluno, né, que terminou, foi lá, mostrou o exercício, viu que está correto, o professor conversa com o estudante e pode pedir para que ele ajude outros estudantes a resolver aqueles exercícios, né? Então, essas são algumas questões que podem ser levadas em conta e que são interessantes ser levadas em conta no momento do planejamento, né? Então, todas as metodologias aí, metodologia que utiliza história e filosofia da ciência, metodologia que usa experimentação, usa ensino por investigação, esses aspectos devem ser levados em conta, né? Como eu falei, só discuti esses três porque senão ia ficar muito longa a apresentação. Mas depois dei uma paradinha e observem, se tiverem qualquer dúvida sobre qualquer um deles, a gente vê isso no encontro síncrono. O planejamento das estratégias que serão utilizadas, o planejamento das avaliações, e aí não é só a estrutura da avaliação e o método de entrega, mas é o quando será avaliado também, o como será avaliado, que tipo de avaliação que será, né? Se será formativa ou somativa. E o planejamento do ambiente educativo também, né? Como será esse ambiente de relações que o professor está construindo, né? De relações aluno-aluno, aluno-professor, aluno-professor e conteúdo de aprendizagem. Então, todas essas questões devem ser pensadas no planejamento, e isso para qualquer metodologia que se vá utilizar, desde os três momentos pedagógicos lá que a gente já viu, até, até outros, né, que a gente possa vir a utilizar. A gestão de classe, né, ela fala basicamente sobre as regras e procedimentos que se tem na comunicação com a sala de aula, né? Então, a implementação envolve, né, implantação e comunicação de regras gerais de comportamento, os procedimentos, por exemplo, quando você tem algum tipo de atividade que é recorrente, por exemplo, uma atividade experimental dentro de uma metodologia, há uns procedimentos do que fazer, né, que grupos fazer, ela também deve ser comunicada, né, assim os alunos já sabem o que fazer, né, naquele momento. No momento da resolução de exercícios, a mesma coisa, né? Então, pensando lá naquele exemplo que eu havia dado,
Então, toda resolução de exercício tem esse procedimento, né? Aqueles alunos terminam primeiro, vão lá, explicam para o professor o exercício, o professor conversa com aqueles alunos, né, para tirar suas dúvidas, e eles vão tentar ajudar os outros alunos, né? Isso pode se tornar um procedimento, por exemplo, para aulas de resolução de exercício. Como se constrói as relações e as expectativas que o aluno tem do professor e que o professor tem do comportamento dos alunos, né? Então aí tem que se planejar também junto com os alunos, ou mesmo via imposição, né, do professor, vamos chamar assim, as medidas disciplinares e quais seriam as consequências de determinados comportamentos, né? A gente pensa sobre aqueles conteúdos atitudinais, né? Eles se relacionam aqui. Planejamento dessas regras e procedimentos e a apresentação de expectativas, né? Isso é importante muitas vezes, tanto pensar nas expectativas de comportamento como de aprendizagem, né? Pensando inclusive na gestão de conteúdo. O professor também pode expressar quais são as expectativas que ele tem, né, antes ou durante a sequência didática. Né? Então, acho que sobre esses dois assuntos são isso, né? Eu espero que vocês tenham um bom dia aí, qualquer dia que vocês estejam assistindo. E essa apresentação é curta mesmo, então até mais.